Olá pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês uma videoaula trabalhando o tema da autoimagem e autoestima. Essa palestra é baseada no livro que eu escrevi, chama Imagem e Semelhança. O tratamento de Deus na autoestima e na autoimagem. Como é que ele trabalha isso na nossa vida? Esse livro foi lançado pela Jocum Editora. Nossa mente tem conteúdos inconscientes que grava as coisas vividas, a nossa história pessoal, a nossa biografia, e também traz marcas que são herdadas. Nessas marcas herdadas, trazemos conteúdos que remontam à queda. São conteúdos muito profundos. E um desses conteúdos é o sentimento de inferioridade, baixa autoestima e menos-valia. E eu chamo isso de complexo de sapo. Em Gênesis 3, 22 a 24, veja o que a palavra diz. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Neste momento, o homem já tinha rompido com Deus, já tinha pecado contra Deus. E neste momento, ele não tinha uma percepção das coisas a partir de um relacionamento com Deus. Por isso o homem se sentiu rejeitado. Ele se sentiu, quando expulso, que ele não tinha tanta importância. Na verdade, o homem é que tinha dado as costas para Deus, desobedecendo. E nós todos temos esse sentimento de exclusão, de inadequação, de que falta algo na gente, uma certa sensação de desqualificação. E às vezes a gente se pergunta, por que será que Deus não nos cura logo? Por que será que Deus não manda 10.000 volts de amor para nos sarar? Quando Deus expulsou o homem do Éden, aquele era um ato de amor. Porque se o homem comesse da árvore da vida, estando na condição da queda, ele iria eternizar o seu afastamento de Deus, iria impedir o plano de salvação que Deus tinha para o homem. Embora fosse um ato de amor da parte de Deus, o sentimento do homem é que ele tinha pisado na bola, que ele não valia nada. Essa sensação se instalou no coração do homem. Voltando à pergunta, por que Deus não nos cura logo? Porque Ele nos ama. E o problema da queda trouxe outra dificuldade que está num plano mais profundo, que é o complexo de sol. Todos nós temos a necessidade saudável, legítima, de ter um lugar ao sol. Você é uma pessoa que tem valor próprio, tem dignidade, necessita ser percebido, respeitado, aceito. Você precisa ter o reconhecimento, ter o seu espaço, ter sentido na sua vida. O nosso problema é que por trás desse desejo legítimo de ter o nosso lugar ao sol, nós também queremos ser o sol. Como assim? Veja o que a Bíblia diz em Gênesis
3, de 4 a 6, quando se refere ao momento da queda. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, esse complexo de sol marcou o homem num plano muito profundo, com o desejo de ser igual a Deus. A serpente disse: certamente você não vai morrer. Deus havia dito: certamente morrerás se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, mentindo, disse: certamente não morrerás. O homem escolheu acreditar mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. E a serpente trouxe um elemento dizendo: você vai ser igual a Deus. E o homem foi marcado por esse desejo, que na verdade era o mesmo desejo, sentimento do diabo. Após a queda, nossa autoimagem e autoestima tendem para um desses dois polos, o polo do sapo, que tem a ver com a rejeição, ou o polo do sol, que tem a ver com a idolatria, com a soberba, com a arrogância. O sapo é a menos-valia, a baixa autoestima. O sol é a altivez. Essa polarização não é consciente e todas as pessoas têm esses conteúdos dentro de si. Numas pessoas isso está mais forte ou mais fraco. Alguns transitam entre esses dois polos de sapo e sol. Outros, por causa da sua história de vida, por causa de traumas, se fixam no polo sapo. E outros, porque foram muito insensados, supervalorizados e elogiados em excesso, se fixam no polo sol. Veja, quais são as características do complexo de sapo? Há uma tendência à menos-valia, e a pessoa pode confundir isso com humildade. Ela se sente diminuída, ela se diminui e pensa que isso é humildade, mas não é. Dificuldade de competir, de se colocar, a pessoa se encolhe, se esconde e neste lugar ela fica olhando e julgando os outros. Pensa, às vezes, que isso é desprendimento. O complexo de sapo também impõe uma inibição, né? A pessoa fica escondida, fica no seu lugar e ela tem uma tendência a criticar e ter inveja dos que se mostram desinibidos. Também há uma tendência no complexo de sapo de enterrar os talentos. A pessoa prefere se omitir. Dificuldades de perceber e valorizar o próprio potencial. A pessoa não consegue reconhecer suas competências, suas qualidades, seus talentos. E também tende a ter uma autocrítica exagerada, é muito exigente consigo mesmo e muito crítica. Isso também favorece a timidez e a inibição. Agora vejamos as principais características do complexo de Sol. A pessoa está no outro polo e tende a querer ocupar todos os espaços. Tem um valor próprio, uma mais-valia exagerada. Se acha o rei da cocada. E por isso também tende a um excesso de competitividade. É o oposto do sapo. O sapo não quer competir, se esconde.
O cara no lado Sol se acha e fica se medindo, comparando com as outras pessoas e olha todo mundo de cima para baixo. Por isso, quando não é aceito, quando sua vontade, os seus pensamentos não é acolhido, a pessoa se sente perseguida, desde que as coisas não saem como ela quer, ela se sente rejeitada. Tende a ter uma desinibição exagerada, ou tende para o exibicionismo. E tende a ter uma crítica exagerada com os outros. Olha todo mundo de cima para baixo e é muito crítico. Porém, a autocrítica é diminuída. É exatamente o oposto do polo sapo. O indivíduo no complexo de Sol tem uma impaciência com a limitação do outro. Fica irritado porque a outra pessoa não sabe, ou não pode, ou tem limitações. E também a pessoa tem dificuldade de perceber e valorizar o potencial alheio. Ela valoriza o seu próprio potencial em excesso e despreza o potencial dos outros. Agora nós vamos ver que a maioria das pessoas não está fixa no polo sapo nem no polo sol. Ela é como se as pessoas estivessem numa gangorra, ora está na baixa autoestima, na menos-valia. Por quê? Menos-valia, lado sapo, e autoestima exagerada, narcisismo, arrogância, são farinha do mesmo saco. São marcas da queda, marcas do distanciamento que o homem está de Deus. E às vezes a gente tenta equilibrar essa baixa autoestima com uma certa idolatria, supervalorizando a gente mesmo. E outras vezes a gente está no salto alto demais e fica se autodepreciando para tentar ser humilde. Então na gangorra é um sobe e desce, hora está lá embaixo, hora está lá em cima. Então, uma hora vive no lado baixo, a menos-valia, o lado sapo, outra hora vive lá no céu, lá nas alturas, se achando o rei da cocada, na soberba, no lado sol. Mas Deus chamou você para ser gente, homem, pessoa, com valor, com importância, com qualidade, com o seu devido lugar, o seu espaço. Ele ama você. E ele não chamou você para ser nem sapo, nem sol. Vejamos como é que Deus trabalha esses aspectos da nossa autoimagem, da nossa autoestima. Primeiro, o princípio da morte e da ressurreição. Naquela pergunta que eu levantei lá no começo, por que Deus não manda 10.000 volts de amor? É porque se ele mandar esse amor sobre você nesse seu lado sapo, por trás do lado sapo está o lado sol, a arrogância, a altivez. Então, se Deus mostrar a glória dele, a bênção dele, usar você de uma forma sem limite, você vai ficar muito altivo. Se ele começar a operar maravilhas e milagres através de você, você vai subir no salto. Então, Deus estabeleceu o tratamento dele chamando-nos para seguir a Cristo. Jesus andou no princípio da morte e da ressurreição. E é por isso que ele vai libertar a gente primeiro do lado sol. Neste princípio, a ideia da lagarta e da borboleta é porque a lagarta é feia, não tem uma beleza, um apelo, mas ela passa por um estado de crisálida e ela se transforma na borboleta. Ela desabrocha no poder da ressurreição. Então, lagarta e borboleta representam morte e ressurreição. Este é um princípio fundamental. E a gente precisa, como a Bíblia diz,
Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Porque nós precisamos nos dobrar. Deus precisa tratar primeiro o lado sol. Imagine que a mão direita de Deus está na frente da sua testa. E você, para ser abençoado, tem que se curvar, tem que dobrar-se debaixo da potente mão de Deus. E quando você se dobra, o inimigo te assola, te ataca, as circunstâncias às vezes adversas. O inimigo diz, você vai cair, você vai se esborrachar, Deus vai deixar você à míngua. Mas quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, essa mão direita de Deus que está na frente da tua testa, ele vai abraçar você com a mão esquerda. Ele vai acolher você, ele vai levantar você. Então, o processo terapêutico é sempre uma alternância dessas, aspas, duas mãos de Deus. A mão que quebranta, que abate, sob a qual você deve se humilhar, e a mão que levanta, que encoraja, que valoriza, que revela o amor dele para você. O princípio da morte e ressurreição, o princípio da cruz é este princípio. Por quê? Deus não chamou você para ser sapo nem sol. Mas nós temos muitas barreiras, muitas defesas. Temos livre-arbítrio, e às vezes quando vem a mão direita de Deus para disciplinar a gente se fecha, se sente vítima, não aprende as lições, não abre os olhos, e aí a gente fica andando em círculos. Mas se você percebe esse processo e aprende a se humilhar, tenha certeza que Deus vai exaltar você, que ele vai levantar você. O ponto crítico desse tratamento de Deus é o que a gente chama de ponto de fusão. É aquela hora que você está passando por um aperto muito grande, parece que você não vai aguentar mais, é como se tudo derretesse dentro de você. Na lei da física, o ponto de fusão é aquela temperatura em que um determinado metal ele sai do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, o ouro, a 1000 e poucos graus, ele como que derrete. E porque ele derrete, naquele cadinho, o ouro passa por uma malha, uma peneirinha bem fininha, e ele passa. E o ferro e outros metais têm um ponto de fusão mais alto, e as limalhas de ferro ficam ali naquela peneira e o ouro é purificado. Ele derrete, passa para a parte de baixo e vai assumir a forma de lingote ou de moeda, e ele é purificado. Assim é a nossa fé, assim é o tratamento de Deus. Ele não quer humilhar você por humilhar, ele quer libertar você do jugo da sua arrogância, da sua soberba, ou do jugo da sua menos-valia, da sua baixa autoestima. E a cruz de Cristo é que é a resposta para isso. E esse ponto de fusão fala desse poder da cruz. Quando você deixa a espada do Espírito ir lá no fundo do seu coração, ministrar você, divide alma, espírito, juntas e medulas, é a hora do quebrantamento, é a hora da rendição, que a sua alma descola da carne e se liga mais profundamente ao Espírito, e ali a graça de Cristo se faz presente e Deus vai sarando você. E o nosso Senhor é o Senhor da nossa história. Ele é Jeová Rafá. Ele é aquele que cura você. Ele é aquele que traça um caminho novo. Ele é aquele que abençoa a sua vida. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus,
era chamado Filho do Homem. E esta expressão, Filho do Homem, foi a que ele usou o maior número de vezes para referir-se a si mesmo. Ele era Deus, 100% homem, Deus em essência e natureza, assumiu a natureza humana e ele chamou-se, atribuiu essa expressão Filho do Homem, porque ele queria enfatizar a sua humanidade. E ele venceu como homem. E esta vitória ele legou, ele doou, ele deu para nós. A vitória dele é nossa, a vitória dele é sua. E ele, que era o unigênito Filho de Deus, tornou-se o primogênito, um dentre muitos irmãos. Inaugurou na sua morte, na sua ressurreição, uma nova raça. Ele é o novo homem. E ele chama você para ser esse novo homem, essa nova mulher, esse novo ser que foi criado por Deus, não pela carne, não pela vontade do homem, mas pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Jesus é a estrela da manhã. Estrela da manhã é o planeta Vênus, que num dado momento ele ainda está no céu quando o Sol está nascendo de um lado, o planeta Vênus está do outro, e o Sol bate fortemente ali. Neste momento, a maioria das estrelas, o seu brilho desaparece, mas o planeta Vênus ainda pode ser visto. Falando da humanidade de Jesus, falando que ele veio em carne, que habitou entre nós, que sofreu exatamente para nos resgatar desse lado sapo, para nos tirar dessas cadeias da arrogância e nos tornar semelhantes a ele. Por outro lado, Jesus é o sol da justiça. A estrela da manhã, Vênus, não tem luz própria. É um planeta que reflete a luz do sol. Mas Jesus é o sol da justiça. Ele tem fulgor, ele refuge. A glória dele é a glória de Deus. E ele, como o sol da justiça, virá para nos resgatar, virá para nos levar como noiva. Ele é o nosso irmão mais velho. E ele chama você para essa caminhada, para crescer, para ter a sua autoestima tratada, ter um senso de valor próprio adequado. Nem sapo, nem sol. Você nem é Deus, nem é verme. Você é gente, feita à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor restaura em você essa imagem e semelhança e imprime em você as marcas do caráter de Cristo. Deus te abençoe. Um forte abraço.